Bom dia, Rocha. Hoje vamos fazer um programa bem objetivo, bem rápido. Rocha tem um compromisso, vai ter que sair. Na hora que o Rocha disser tem que sair, a gente vai lá e encerra, Rocha. E aí? Bora. Notícias, vamos lá. A coisa das joias, Bolsonaro piorando, a coisa da Argentina. A gente começa o quê? Vamos começar pela Argentina? O que vocês preferem? Vamos começar pela Argentina, que o resto, aqui no Brasil, é tanta coisa que... Não, olha só, Argentina, Rocha. Em relação à Argentina... Deixa eu dizer, Rocha. A gente tem no grupo discutido no nosso aí WhatsApp aqui, vamos trazer um pouco nosso debate no WhatsApp aqui para o pessoal. Para mim, a Argentina é idêntico ao que aconteceu com o Bolsonaro, idêntico. Eu já vinha conversando com gente argentinos que tinham me narrado o cenário lá. Bom, está lá no meu livro, A Mão e a Luva, que elege o presidente. Né? Você tem um cenário e você vai ter as mãos que se encaixam naquele cenário. O cenário é a luva. Né? Qual foi a mão que se encaixou no cenário de 2018 no Brasil? Um cara que dizia o seguinte: nem PSDB, nem PT, nem PSDB, PMDB, nem PT. Aí foi Bolsonaro. Está acontecendo exatamente o mesmo na Argentina. Nem peronistas, nem antiperonistas. Tem que ser um terceiro cara. Né? Poderia ser, esse terceiro cara poderia ser eu, poderia ser o Rocha, poderia ser o Stack, qualquer um. Apareceu um terceiro cara lá, falando um monte de bobagem, como o Bolsonaro falava, um monte de bobagem, que as pessoas disseram, não, é esse cara aí, eu vou botar nesse cara que ele... E essas bobagens que ele está falando? Ah, não, isso aí ele não vai fazer nada disso, não. Mas pelo menos ele não é nenhum nem outro. Aí o cara vai ganhar. Eu acho até que ele tem chance de ganhar no primeiro turno. Por quê, Rocha? Veja só. Eu não tenho, né, um resultadinho de pesquisa, que deve ter alguma pesquisa lá, porque ninguém publica esse resultado, que é o nível de conhecimento. Você conhece bem, conhece pouco e não conhece. Você pergunta para cada candidato. Minha experiência de pesquisa diz o seguinte: o Milei é o tipo do candidato que o conhece com conhece bem é menor do que os outros lá, peronistas e já conhecidos lá do sistema. E aí, quando tem um resultado desse, na verdade, a eleição da Argentina acontece em 3 turnos, né? Agora foi o primeiro turno, porque essa primária todo mundo é obrigado a votar, o eleitorado inteiro é obrigado a votar. Então, é o primeiro turno. Qual é a diferença do segundo turno? O segundo turno é feito em 2 rodadas, né, com menos candidatos do que o primeiro turno. E aí, o que aconteceu? O Milei era pouco conhecido antes desse primeiro turno e agora é muito conhecido. Quem não conhecia o Milei passou a conhecer agora, porque ele está na mídia, foi o primeiro. Então, essa turma que não votava nele porque não conhecia, agora vai passar a votar. Né? Então, assim, o caminho está feito para... Agora, eu acho que ele ganha. Né? Eu não sei se ele completa o mandato, porque na Argentina, quem não é peronista tem dificuldade de completar o mandato. Ô, Roberto, mas 2 coisas assim para completar. Uma é a questão da inflação, né, que você fala no seu livro lá também. Altíssimo. Quer dizer, inflação de 100%, ninguém consegue se eleger com uma inflação de 100%. E o Massa teve lá no FMI, teve um Washington essa semana, e não conseguiu muita coisa. Né? Evitou o pior, mas não conseguiu muita coisa. E aí está acontecendo uma coisa nova na Argentina, é que se esse cenário se desdobrar do jeito que o Alberto está falando, vai ser a primeira vez que o peronismo fica como terceira força e fica com menor presença no Congresso. Então, essa questão de o governo não completar o mandato era porque é o seguinte: quando elegia alguém que não era peronista... Não era peronista, ele ia mal e aí o peronismo se mobilizava contra esse governo. Né? Desde 1930, Agora, Eustáquio, o único que concluiu o mandato não peronista foi o Macri, mas ninguém concluiu. Pois é. E agora o Macri e o peronismo estão sendo derrotados. Né? A direita tradicional e o peronismo estão sendo derrotados. É uma coisa extremamente surpreendente o que está acontecendo. Porque, assim, eu estava vendo uma comparação, o Milei não tem base evangélica, né, que igual o Bolsonaro tinha, e nem tem base militar. Né? O Bolsonaro contou com essas 2 bases, militar e evangélica, que o Milei não está contando. O Milei está contando com a raiva mesmo em relação com a situação do país. Né? Então, assim, uma coisa... é um choque que está acontecendo na Argentina. Eu costumo dizer o seguinte, que vontade e raiva é coisa que dá e passa. Né? Só precisa ter tempo. Eu não acredito que ele ganhe a eleição. Ele vai ter esse desempenho aí e ele não vai suportar
a pancadaria até outubro. É muito tempo para ele conseguir ficar em pé com todas as besteiras, as bobagens que ele fala. O cara vomita bobagem numa profusão inacreditável. Então, ele não terá ele não será poupado como o Bolsonaro foi em 2018. Não, vamos lembrar que o Bolsonaro, no primeiro turno, ninguém batia no Bolsonaro porque achavam que ele era o melhor adversário para o segundo turno. Então, ele passou incólume. No segundo turno, não deu tempo, porque era muito curto, né? E aí isso não vai acontecer na Argentina. 2, a Argentina já sabe o que acontece quando coloca um cara como esse na presidência. Isso vai ter tempo para ser exposto no processo eleitoral argentino. O exemplo do lado, que é o exemplo do Brasil, tem o exemplo da Bolívia, tem o exemplo agora do Equador, que um Bolsonaro assumiu o Equador e está lá a desgraceira campeando pelo país afora, como aconteceu no Brasil. Então, eu acho que esses exemplos vão para... Os marqueteiros vão trabalhar isso. Ele não tem partido, ele não tem estrutura nacional, não tem capilaridade, ele é um fenômeno, inegavelmente, certo? Eu não acredito que sobreviva a esse processo eleitoral. Acho que a única coisa certa que tem nessa eleição, me parece, é a derrota do Massa, né? Porque com esse nível de inflação é absolutamente impossível um candidato de situação ganhar a eleição. A única chance que eles tinham era se a Cristina concorresse. Não conseguiram unidade interna para isso e ela não vai. Então, o que vai acontecer é que o peronismo vai ser derrotado mesmo. A dúvida dos peronistas aí é saber se é melhor o Milei ou o Buric. Porque Buric é uma direita raivosa, truculenta, vingativa, né? Não vai ser... e o Milei talvez seja um campo que você consiga fazer oposição e tal, né? Com o Buric, não. Então, eu acho que talvez o peronismo, se quiser, pode decidir a eleição a favor do Milei, mas eu acho que eles vão pensar muito na democracia, não vão cometer essa irresponsabilidade, porque os danos, como nós vimos no Brasil, de ter 4 anos num sujeito como esse, assim, um negócio... Você vai demorar 1,5 décadas, 2 décadas para recuperar as instituições. Não, são hipóteses, o Rocha. Agora, eu acho isso, eu acho que tem um cenário na Argentina que está dado, nenhum nem outro. E o Milei preenche esse cenário, é simples assim, entendeu? E acho isso, ele vai chegar lá, eu imagino assim, o que aconteceu depois dessa prévia, do passo, né? Todos os grandes interesses econômicos foram conversar com o Milei, é óbvio, né? Que ele foi procurado agora, e aí, né, vão sendo feitos acertos, né? E ele vai continuar com o discurso dele, porque foi falando esse monte de bobagem, foi como ele chegou aí. Aí depois, quando ganhar, ele se acerta, né? Eu acho que eu vejo. Alberto, a Argentina não é que nem o Brasil, que o cara... Mas todo mundo dizia antes, olha, todos os meus colegas argentinos diziam exatamente isso do Milei, dizendo assim, olha, ele perdeu tudo, entendeu? E eu dizia, não, ele está cumprindo o papel de ocupar nenhum nem outro. Na Argentina não tem centrão. Lá não tem centrão. O Centrão estava com o Bolsonaro e agora o Centrão está com o Lula. Na Argentina, não, na Argentina o cara não governa, e ponto. A Argentina não tem central, isso aí não, mas não governa, tudo bem, está entendido, mas que ele não ganha, isso aí, por exemplo, a pesquisa que eu vi hoje, ele está com mais de 40%. 45% é o que precisa para ganhar no primeiro turno. Com esse, ele pode ganhar, inclusive, no primeiro turno. Mas assim, ainda hoje, a rejeição de todos os 3 candidatos é maior do que a aprovação. Então é o seguinte, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que esse fator, o eleitor, ele leva isso em consideração, pelo menos uma parcela. Só o cara não vai conseguir governar, não adianta eleger o cara, certo? Isso é o que eu acho que não, cara. O eleitor, também acho que não, Rocha. Eu acho que é o seguinte, o cara está votando com raiva, o que pode acontecer é isso que você falou, o pessoal esclarecer e fazer com que as pessoas não votem com raiva. Mas se votar com raiva... Sim, cara. Ninguém vota assim. Se votar com raiva, vão eleger ele e depois se dane o resto. O cara olha, ninguém vota assim. Ninguém vota assim, esclarecer. Isso não existe. O cara é emocional. O cara olha assim, o Macri foi uma merda, né? Não reelegemos o Macri, foi horrível. Aí vieram esses que foram iguais ou piores. Veio o Alberto
Foi uma merda. O Alberto foi Foi uma horrível. merda. Esse raciocínio vale se você tivesse um candidato razoável, um Tércios razoável. Mas o Tércios desculpa a expressão, é uma bosta. Né? Então, eles vão ter tempo para falar na televisão, os marqueteiros, mostrar como o cara é ruim. Entendeu? Rocha, que não vai ser bom pro país. você não tá se colocando no lugar do argentino. O que ele quer é um candidato não razoável. Entendeu? Porque ele já cansou de votar nos razoáveis e todos falharam. Essa é a dúvida que eu tenho. Eu não acredito nisso que você está falando. Ué, o Macri é razoável, foi presidente do Boca Juniors, prefeito de sucesso de Buenos Aires, e foi um caos. Alberto Fernandes, um professor de direito renomado, razoável. Alberto, chega de razoável. É assim que o argentino está pensando. Alberto, o quadradinho é isso aí que você está falando. Eu não acredito no quadradinho. Eles vão desfazer o quadradinho. Eu acho que não, eles não querem. O sistema na Argentina é muito forte. Não é brincadeira. Pois é, mas olha só, antes dessas prévias, os argentinos, meus amigos, diziam: não, Milei, a Argentina é diferente do Brasil. A Argentina tem um sistema partidário forte, o Milei não tem chance. Está aí. Eu falava: olha, ele é nenhum nem outro. O Milei saiu perdendo um monte de eleição, os candidatos apoiados por eles nas províncias perderam, e os argentinos dizendo: viu, Alberto, estava certo. Está aí, cara. Ele está preenchendo o papel. O eleitor queria dar um susto, já deu. Na minha opinião, não vai ganhar a eleição. Tá? Ele não ganha a eleição. Faltou um mês para a eleição. Agora você viu que ele não ganha a eleição. Eustáquio, você vai gostar. Eu vi a notícia agora: o presidente da Argentina congelou os combustíveis até 31 de outubro. Piorou tudo! Piorou! O cara vai dizer: olha aí, fazendo demagogia para ganhar a eleição, não fez isso antes, está fazendo agora. Cara, eu vou te dizer. Dia 23 de outubro, dia 23 de outubro é um domingo, né? Não, ele congelou até 31, né? Então, tem basicamente, né, 2 meses pela frente. Esses 2 meses vão ser bons para o Milei. Você está dizendo que serão ruins. 22 de outubro serão é domingo, é domingo. Olha aqui, e no Brasil, vocês querem... São duas coisas. Uma coisa é prever se Bolsonaro será preso. Lá. Mas ele volta já já. Uma coisa é prever se Bolsonaro será preso. Outra coisa é querer que Bolsonaro seja preso. Vocês querem que Bolsonaro seja preso? É querer. Vocês querem que ele seja preso? Não, eu não quero nada. Não, é que eu não tô, não é torcida de futebol, coisa assim. O que acontece é o seguinte, é que isso tudo que o Delgatti falou ontem na CPI, ele incrimina completamente o presidente da República, né? O presidente da República levar um hacker para o Palácio da Alvorada, indicar o hacker para o Ministério da Defesa, fazer um relatório condenando o TSE. Isso tudo é inacreditável, uma coisa desse tipo. E agora, e esse negócio do Ossef, comprar um relógio, trazer o relógio sem declarar no imposto, Recomprou o relógio, né? Recomprou o relógio sem declarar, com dinheiro que está em Miami. É muita confusão. E depois, Alberto, tem esse negócio dos 17 milhões da vaquinha que o Bolsonaro fez, né? Eles estão dizendo que esses 17 milhões, na verdade, ele usou essa vaquinha para lavar dinheiro. É isso que ele está falando, que o pessoal está falando. E aí, quebrando, em Rocha, que eu estou falando é o seguinte, o que aconteceu ontem com o Delgatti lá falando é uma confissão de crime completa do presidente da República, né? Levar um hacker para fazer uma ilegalidade dentro do Palácio da Alvorada, no Ministério da Defesa, etc. E depois tem esse negócio da vaquinha, que eles estão falando aí que a vaquinha foi feita para lavar dinheiro, né? E você legaliza todo o dinheiro que você tem, dizendo que foi uma vaquinha, né? E quebrando o sigilo bancário, muita coisa dessa vai aparecer. E ainda tem o Cid mudando de tática de defesa, dizendo que fez as coisas em nome do Bolsonaro. Em então, ordem, a situação do Bolsonaro ficou insustentável. Olha, assim, eu quando vi essa questão do Pix, né, que ele fez lá aquele pedido de ajuda, eu citei como exemplo o caso do Zé Dirceu. Teve uma ocasião que o Zé Dirceu teve uma multa, ele não tinha dinheiro para pagar a multa,
e para ter a progressão que ele queria, precisava pagar a multa. Então, ele fez lá uma pedido de ajuda nas redes sociais, e era 1 milhão e pouco o valor da multa que ele tinha que pagar. Então, quando o sistema atingiu 1 milhão e pouco, que era o valor que ele precisava, o sistema travou e não arrecadou mais, né? Então, ele foi lá e pagou a multa. É interessante isso, viu? Que o Rocha falou, é importante, tá? É um sistema que trava, que o objetivo é fazer pagar a multa. O Rocha está entrando, está saindo, eu estou vendo aqui, né? Oi, Rocha. Oi. Então é o Não, você seguinte, estava falando, é muito ele interessante isso que você está falando, que o trava na hora que chega ao valor. você fala, eu preciso de 1,5 milhão. Aí você faz o sistema lá na internet, na hora que chega 1,5 milhão, trava, você pega o dinheiro e vai lá fazer o negócio, né? No caso dele, não teve isso, né? Ele deixou o troço no ar, arrecadando, e a coisa chegou a quase 20 milhões de reais, certo? Aqui, para que a pessoa faz um... Aí você pergunta, mas se a coisa é séria, né, para que a pessoa faz isso? Precisa de 1,5 milhão e deixa o troço aberto até atingir quase 20 milhões, né? Mais de 100% do que ele estava pretendendo, do que ele estava precisando. E aí ele fica com o dinheiro, né? Então, o que as pessoas pensaram, né? Quem está na área, né, mexe com isso e tem na área do direito, ó, tem boi na linha. Certo? Esse cara, por que ele está? Né? O cara está precisando de dinheiro para justificar alguma coisa, né? Porque ele tem um bom salário no PL, ele tem a aposentadoria de ex-presidente, o segurança dele, quem paga é a União Federal, que ela paga os funcionários que ficam ali mantendo a segurança dele, né? De modo que a situação é estranha. Esse é o primeiro elemento. O segundo, aí começa a vir esse negócio das joias. O cara vai lá vender as joias. Essa venda de joia no exterior, por que não vendeu aqui? Né? Aqui no Brasil tem gente que gosta desse tipo de relógio aí, que compra isso. Certo? Por que não vendeu aqui? Certo? Foi vender nos Estados Unidos? Porque a operação é uma operação que precisa, de alguma maneira, ter um dinheiro em espécie. Né? Aí vem o Cid agora e parece que vai falar, né? Vai fazer delação e vai dizer o que aconteceu de fato. A Delação notícia não, que tem... não é delação não, parece que é confissão, né? Tem uma diferença jurídica Na aí, né? verdade, nós estamos falando de confissão, mas ele vai delatar porque ele precisa de benefício. Né? Ninguém vai ficar confessando em troca de nada. E aí, os valores que foram movimentados pelos assessores diretos do Bolsonaro são valores muito expressivos. Certo? O cara ganha 30 mil reais por mês e movimentou 8 milhões. Né? É uma coisa inexplicável. Então, assim, tem um monte de buraco nessa história. Ontem, não, na quinta-feira, o Lira deu uma declaração que muita gente na internet ficou revoltada. Ele disse que a gente trata muito mal os ex-presidentes. Ele tem razão, é isso mesmo. Né? Nós tratamos mal o Fernando Henrique, tratamos mal o Sarney, o Lula foi muito maltratado, a Dilma é muito maltratada. Né? Então, nós precisamos se educar para tratar bem os ex-presidentes. Agora, ou seja, isso quer dizer o quê? Você só vai incomodar um ex-presidente se você pegar uma situação dele que não tem explicação. Né? E parece que no caso do Bolsonaro nós estamos chegando nesse ponto. Se você pegar as minhas postagens em rede, as minhas falas, eu nunca falei em prisão do Bolsonaro. Eu acho um absurdo um ex-presidente ser preso. Um absurdo. Tá? Agora, com essa situação toda, eu começo a dizer, pô, do jeito que a coisa está indo, o que vai acontecer no final é que ele vai acabar preso. O Rocha, eu penso Porque, assim, agora eu não gosto muito da ideia. O que que eu acho? assim, só para concluir, Alberto, Eu só para concordo concluir, dizer o contigo. seguinte: sabe por que ele pode ser preso? Porque as notícias que estão chegando, esses elementos que estão vazando aí, são elementos de quem trabalhou e está trabalhando para obstruir a justiça. Não, Entendeu? Que é eu uma das acho, Rocha, hipóteses de prisão que tem. que é um batom na cueca muito forte. Você pega um patrimônio que é da União, um patrimônio que é da Presidência da República, vende e fica com dinheiro. É basicamente isso. Você não tem justificativa para não E ainda punir. vende no exterior, né? Tem quem É, alegar. Agora, você sai com o bem, volta com dinheiro, tudo isso de uma maneira ilegal. agora, Ostak, eu não mais um gosto, Rocha. detalhe, viu, Roberto? Mais um detalhe. Saiu com o bem no avião presidencial. Não, tudo Se você errado. vai num voo de carreira, num voo comercial, você não sai com aqueles relógios nem a pau. É. Entendeu? Não, Não sai.
ô, Rocha, e tudo é documentado, né? A saída é documentada, os americanos filmaram, né? Tudo tem papel, tem movimentação do COAF, está tudo lá, câmera entrando e saindo dos locais. Então, assim, eu tendo, cara, eu estou pensando na política, tá? Do ponto de vista Agora, judiciário, né? Na política, eu acho ruim prender políticos, de um modo geral. Não, hoje no Brasil, no futuro é outra coisa. Por quê? Porque a sociedade brasileira é uma sociedade transgressora da lei. Tá? Eu sou um estudioso da sociedade. Os brasileiros transgridem a lei. Então, como é que nossos representantes transgridem a lei? Como é que uma sociedade que é transgressora da lei exige a punição, a prisão? Eu estou pensando muito na prisão de alguém que transgride a lei. Teríamos que estar, praticamente, todos nós presos. Né? Porque, no fundo, é isso. O Brasil é isso, entendeu? Eu não estou aqui sendo leniente, não é isso, tá? Porque é o mundo da política, só por isso. Roberto, Agora, olha é o eu seguinte, concordo contigo, fica um ponto que as pessoas podem achar que, olha, está protegendo, né? Porque, porra, é batom na cueca demais. Agora, é chato, tá? Que a agora política derive para essa coisa, porque fica com esse cheiro de lavajatismo, sabe? Que não terrível, passa nunca, entendeu? terrível. Mas olha, é o seguinte, em relação a essa cena aí que nós estamos assistindo, o que acontece é que se tivesse aparecido uma notícia, né, de que venderam o relógio, fez a vaquinha, né, para fazer uma campanha eleitoral, para entregar o dinheiro para um deputado, para um senador, ou para a própria campanha presidencial, para financiar a campanha, certo? Aí isso é caixa 2, que é uma coisa que o brasileiro é extremamente tolerante com caixa 2, né? Sempre foi, né? Inclusive a justiça brasileira. Aí tudo bem, o cara não está pegando o troço para enriquecer para ele, né? Pegou um dinheiro para fazer a campanha para o partido e tal. Agora, nesse caso do Bolsonaro, a operação toda é para pôr dinheiro no bolso dele. Quer dizer, não tem como, cara. Como é que você explica isso? É dinheiro para pôr. O cara está fazendo tudo para o proveito próprio, certo? Isso aí é uma coisa terrível, né? Aí vem esse Delgatti aí e termina a semana batendo um baita de um prego no caixão do Bolsonaro, Foi impressionante. dizendo que o presidente da República, assim, olha, quando aconteceu, surgiu esse Delgatti, ele surge como? Denunciando, vazando as conversas do Moro com o Dallagnol, da Lava Jato, aquela coisa toda. Aquilo foi uma coisa que beneficiou, né, em muito o processo do presidente Lula, né, que ficou claro que a armação toda que se fez para poder impedi-lo de concorrer em 2018 e prendê-lo. Então, o que aconteceu? No campo da esquerda, certo? Porra, diz que o Delgatti, o hacker, está passando necessidade, está sem dinheiro e tal, e todo mundo, não vai dar dinheiro para esse cara, porque se alguém der dinheiro para ele, estão acusando que ele fez tudo isso a soldo da esquerda. Se alguém da esquerda aparecer dando dinheiro para ele, vão dizer, vai confirmar, né, essa história. E não é verdade, ninguém deu dinheiro para ele. Ele fez aquilo que ele quis fazer. Né? Ele estava com raiva do Ministério Público, raiva da polícia, raiva do Judiciário e fez aquilo. Então ninguém pode. E o pessoal da esquerda se segurou. Certo? Mas, Aí a Carla Roger, só Zambelli. uma pergunta. Eles falam que foi o Zanin que segurou, é verdade? O quê? Que o Zanin não deixou ninguém dar dinheiro para ele? Não, não é o Zanin, não. Ninguém. Todo mundo que era procurador, não faça isso. Não se aproxima dele, porque se aproximar dele, vão dizer que é obra nossa. Cara, Né? mas o Isso cara aí fez aquilo por conta e risco dele. Esses caras, por olha, conta. você vai desculpar, cara, a expressão, tá? Mas esse pessoal tem merda na cabeça, né? Como é que a Pois é. Zambelli, numa boa, Rocha, vamos lá. Você é um cara de programação. Eu quero invadir o CNJ. Eu viro para você e digo, vamos invadir o CNJ? Né? Aí você diz, vamos, vamos. Quanto custa? Custa, eu te pago. Cara, não é possível. Você não sabe que deixa rastro. Roberto, Cara, Roberto, eu não consigo entender. a Zambelli, eu entendo, porque a Zambelli, coitada, ela é uma pessoa destituída de cognição, né? Cara, Completamente destituída de cognição. Agora é o seguinte: como é que um presidente da República, veja, nós na esquerda, no campo da esquerda, estávamos pisando em ovos, com o maior cuidado do mundo, para não se aproximar do hacker, para não ficar parecendo que aquilo era obra nossa, né? Aí
eles levam o hacker para o presidente da República no palácio e o presidente da República recebe o hacker. O cara que estava sendo E processado. manda o Ministério da Defesa receber Não, ele. não, não. Então, assim, olha o enredo. Ele, assim, ó, que a Carla Zambelli tenha recebido o cara, tudo bem. Pagou. Não é que ela liga para o Pagou Bolsonaro e 40 fala, ô, mil. Bolsonaro, eu estou aqui com o hacker, eu queria não sei o que. O Bolsonaro, não quero saber dessa conversa. Ou alguém na assessoria dele que tivesse bom senso de dizer, presidente, não se aproxime desse cara, que isso aí não é coisa boa, não vai dar certo, vai dar errado. Mas ninguém na assessoria do presidente vai dizer ao presidente, não traga o cara aqui, não receba o cara, não fale com o cara, não faça isso, porque vai dar problema. Sabe? E deu. Né? Então, que a Carla Zambelli, que é uma pessoa destituída de cognição, faça isso, eu entendo agora que o presidente da República receba o cara que está sendo Rocha, processado, certo? Que violou, gravou, fez o diabo. Não tem isso aí para mim é um negócio assim que inacreditável. Ô, Rocha, E o agora exército? E o os exército juízes estão brasileiro? E o esfregando as exército? mãos com a Carla Zambelli, não estão? Os juízes estão fazendo assim. Deixa, cara, olha, os juízes não vão perdoar o hacker, não vão perdoar os assessores da Carla e não vão perdoar ela. Cara, vão levar um chilindró Não. tenebroso. Agora, esse exército brasileiro é uma piada, né? É, Piada. os chineses que já falaram, é o pior exército do mundo! É o pior exército do mundo. O cara Os caras só bateu a foto com a imagem dele refletida lá no estojo. Não, É o seguinte, e vai fazer um relatório para o TSE, aí chama o hacker para fazer um relatório e o ministro da Defesa assina aquele negócio. não, assim, outra coisa, eu ia só para complementar o enredo. O Bolsonaro recebe o cara no palácio, tá? Aí manda o cara no Ministério da Defesa, certo? E o ministro da Defesa, que é um militar, recebe o cara. Assim, o que o ministro tinha que falar? Presidente, o senhor me desculpe, mas eu não vou fazer isso. Esse sujeito aí não entra aqui. Não entra aqui. Agora, então é o seguinte, aí ele vai no Ministério da Defesa, ajuda a montar o relatório que foi parar no TSE. Aí vem o Moro, essa semana, os caras, no interrogatório do hacker, para desqualificar o hacker. Mas, meu Cristo do céu, foi o presidente da República que recebeu o cara no palácio. Como é que você vai desqualificar um cara desse agora? Sabe, é inacreditável. O grau de estultice é uma coisa. E aí o O Moro Rocha apanhou, fez levou o um passa cachorro, fora do cachorro hacker. grande, né, do hacker. O hacker bateu nele que nem bateu em vira-lata na rua. Porra, Tá louco? eu li todos os seus diálogos privados, você é um criminoso quanto mais. Aí o Moro exigiu retratação dele, que ele era senador, não sei o que lá. Ele falou: não, tudo bem, eu retiro o que eu disse. Porra, Não, cara. não, Roberto, pior. Ele falou assim: escusas. O que é escusa? Ele é um sacana. Porque assim, o que é escusas? Escusas foi o que o Moro escreveu quando ele tomou um puxão de orelha do Teori. Ele termina o documento dele, as informações dele poderia pedindo escusas. Aí o hacker falou assim: não, então escusas. É um sacana. Eu peço escusas. O hacker ainda Aí eu ficou não fazendo aguento. gozação. Escusas o Moro entende bem. É. Olha, é o seguinte, a cena é degradante, cara. Degradante. Não, eu acho Cada assim, dia. Bolsonaro perde um pouquinho do apoio dele, sempre vai perder alguma coisinha, ele continua forte, tá? Ele perde um pouquinho. Agora é isso, né? Não, e nós estamos gravando na sexta-feira. Hoje teve aqui a prisão, né, da cúpula da Polícia do Distrito Federal. E ficou demonstrado o seguinte, que eles tinham gente infiltrada nos acampamentos, e no dia 7, esses agentes infiltrados no acampamento falaram o seguinte: olha, a coisa é séria, os caras estão dispostos a morrer, estão dispostos a invadir. Eles tinham todas as informações. E aí, um dos chefes da polícia falou assim: não, vamos deixar invadir, não sei o quê. Isso está no WhatsApp. É o seguinte, isso aí Os chineses têm razão. Os Os chineses chineses. têm razão. é inacreditável. Ô, Olha, é cara, uma e coisa quem assim, foi aquele lá cada que dia. apagou os e-mails e deixou na caixa de lixo, na O lixeira? Cid, o O Cid. Cid, ele apagou milhares de e-mails e deixou lá, era só recuperar a caixa de lixo. Agora é o seguinte, agora para o Lula a tempestade é perfeita, né? Porque ele sai uma pesquisa dizendo que no Sul, o Lula subiu mais de 10 pontos de aprovação. Aqui no Sul, né? Onde o Zema disse que o Lula, né, que subiu mais de 10 pontos.
E aí o Bolsonaro entra nesse vendaval, nesse tsunami, sabe? Eu acho que a situação o Bolsonaro, eu concordo com o Alberto, eu já fui mais cético com a possibilidade do Bolsonaro cair, né? Eu fui mais animado, aliás, dele cair. Mas ele é resiliente. Né? Ô, E Rocha, eu acho que cair 5 pontos é muito, tá? As pessoas já acham que vai cair 10, 20. Não é assim que as coisas acontecem. Cair 2, 3, 5 pontos é muito. E o Lula subiu. Então é o seguinte: do jeito que a coisa está indo aí, o Lula vai navegar em céu de brigadeiro, né? Vai se acertar com o Agora, tem uma Centrão notícia agora. que não sai muito, essas notícias não são importantes, assim, em termos midiáticos, mas para a nossa análise por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio, tem que indicar alguém, se eu não me engano, para o Tribunal de Contas do Estado, e tinha um candidato, isso é a notícia que saiu hoje, ontem, sei lá, tinha um candidato do André Mendonça e, portanto, muito do Bolsonaro, né? E o Tarcísio não quer esse, não está apoiando. Ele está apoiando um outro que é indicado pelo PSD do Kassab. Né? Então, isso mostra. Agora, o que eu acho? Né? Todo mundo fica ali meio, né, deixando o Bolsonaro de lado, ninguém quer que ele crie uma via alternativa, candidatos dele, e quem melhor joga com isso é o Valdemar Costa Neto. Tá? Porque ele não está nem aí para o Bolsonaro, a gente sabe disso, mas ele sabe que tem 20 deputados ali, né, 1/5 do partido dele, ele tem 100, né, que são super bolsonaristas. Então o Valdemar não briga com o Bolsonaro, deixa ali o Bolsonaro de ladinho ali. Olha, é claro que ele vai para o governo, o Valdemar já está indo, etc., mas tem que tirar o chapéu para a habilidade política dele de navegar entre Lula e Bolsonaro. É impressionante, Não é impressionante. à toa, não é à toa que passou pelo mensalão, É pelo impressionante. petrolão e tá aí, né? Ele vira e mexe, dá uma declaraçãozinha de apoio a Bolsonaro. Cara, é muita capacidade política, é incrível, uma figura. incrível. Ele tem É uma 100 figura. deputados, ele não quer perder nenhum, né? Ele está trabalhando para isso. Agora, ele não tem nenhum compromisso com o Bolsonaro. Ninguém tem. O Bolsonaro é um Mas cara que não é eu do acho que sistema ele tem mais político. compromisso com a Michelle. Mas eu não sei, olha, o Alexandre, o ministro Alexandre, mandou quebrar, né, autorizou a quebra do sigilo bancário. Pode ser que apareça a coisa da Michelle, eu não duvido, não. Tá? Não, não será Não, pode surpresa. ser nessa toada aí, pode ser não. De jeito que a coisa está indo aí, né? Milhões, né? O Bolsonaro diz: eu não quero todo esse volume na minha conta, põe algum na conta da Michelle. Eu não duvido nada. Eu vou ter que sair. Vamos encerrar então? Vamos, Vamos vamos. lá. Não, é melhor, Um mais curto aqui, abraço. mais objetivo. Pessoal, um abração, hein? Peraí, Valeu. deixa eu fechar aqui, só um minuto.